Que a palavra de Deus possa vir brotar no nosso coração uma conversão genuína em nossas vidas. Se nós te entregamos aos cuidados da nossa mãe, para que Nossa Senhora te abençoe sempre, esteja sempre ao seu lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, nessa oportunidade que o próprio Deus e a sua igreja nos concede de estarmos reunidos como filhos amados dele que somos, para meditar na tua palavra e obedecer o seu chamado, obedecer as suas ordens. Já maceteada a palavra, Mateus, capítulo 13, versículos do 1º ao 9. Amém? Amém. Então vamos lá. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde comer da poderosa intercessão, imaculado coração de Maria, Vossa amadíssima esposa. vossa amadíssima esposa. Essa é uma jaculatória rápida para a gente que precisa do Espírito Santo. Quem precisa muito, executa várias vezes, né? Então eu estou toda hora executando essa jaculatória aí. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo. Sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer, sem ti nada quero fazer. Irmãos e irmãs, primeiramente eu peço desculpas por ter mudado o dia, né? Porque quarta-feira que vem não vai ser possível estar com vocês. Então, ainda bem que me aceitaram hoje. Então, a palavra de Deus hoje nos chama a meditar no Deus simples, no Deus das pequenas coisas, porque o mundo que nos cerca nos seduz a perceber a mão de Deus só quando acontece um milagre, sim ou não? Sim. Não é? E Ele está nos chamando a atenção para as coisas simples, para que nós possamos tomar posse do ensinamento da Igreja de Jesus Cristo, que nos ensina a dizer assim: o Senhor esteja convosco. E a gente responde porque a Igreja ensina, não é isso? E às vezes a gente responde sem tomar sentido no que está
estamos respondendo? Ele está no meio de nós. Tem certeza? Sim. Essa certeza saiu tão convicta, né? Sim. 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 Ele está no meio de nós. Jesus, depois de ter sido rejeitado por muitos, ele chamou aquela multidão que estava sempre a buscá-lo e começou a ensinar em parábolas. O que é uma parábola? Parábola é um comparativo, certo? Jesus usa a linguagem humana para introduzir no coração e na mente humana coisas celestes. Olha que fenomenal. Jesus começou a falar assim, a falar àquela multidão, né? O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram nos diversos lugares, né? E Jesus, falando do semeador, ele estava se revelando como ele sendo semeador, e ele já estava semeando, certo? Olha que coisa chique. Ele estava falando de uma coisa que ele já estava executando. E, no entanto, se aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus não tivessem sido tocadas pelo Espírito Santo, eles não iam captar nada do que Jesus estava falando. O semeador saiu a semear. Às vezes, a gente aprende, no decurso da nossa vida, a gente aprende a fazer cultivos, né? A fazer plantios. Algumas coisas a gente planta muda, outras coisas a gente planta semente, não é assim? Quem já plantou alguma coisa aí? Ótimo. Então eu acredito que você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente tem noção do que é que a gente está plantando. Se eu quero receber, se eu quero colher uma fruta que eu gosto muito, eu vou procurar a semente daquela fruta, né? Porque não tem como eu gostar de uma mexerica, por exemplo, e plantar limão Tahiti, né? Tem como? Eu posso até fazer isso. Eu posso fazer isso. Se eu não for uma pessoa atenta, se eu não for uma pessoa precavida. Mas a semente de limão que eu plantei, ela não vai dar mexerica, porque eu estava com a intenção de colher mexerica, não é isso? Não. Ela vai dar o fruto que você plantou, vai dar o fruto referente à semente que você plantou. Então, eu tenho que estar atento no plantio que eu estou fazendo, porque a natureza não perdoa. O que você plantou é o que você vai colher. É o que você vai colher. Então esteja atento no plantio. E aí Jesus falando para aquele povo, eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. E Jesus estava dizendo do semeador, que ele saiu para semear. Ele não falou que tipo de semente, mas falou que o semeador lançou a semente em vários tipos de terreno, né? Então ele não falou que tipo de semente. O semeador pode ter lançado a mesma semente em todos os terrenos existentes. Era o que Jesus estava fazendo, lançando a semente da palavra de Deus em todos os corações, porque os corações da multidão divergiam, sim ou não? Era diferente, né? Era diferente. Mas não importava para ele o terreno. O que importa é que ele estava de posse da semente e a missão dele era lançar a semente. O terreno. Agora, irmãos e irmãs, sabendo
que a palavra de Deus foi, é e será lançada em nossos corações, cabe a nós preocupar não com a semente, mas sim com o terreno do nosso coração. Eu tenho certeza, por mais duro, por mais cheio de espinhos, por mais ressequido que seja o seu coração, nele já caiu a semente da palavra de Deus. Já caiu, eu tenho certeza disso. Agora, eu só não tenho certeza do resultado dessa semente que caiu nesse terreno. Mas o semeador lança a semente, ou lançou a semente, com tanta confiança, que ele espera, no mínimo, 30 frutos para a semente. Ou seja, nenhuma semente é infrutífera. Todas são frutíferas, umas mais, outras menos, mas todas produzem, todas. Esse mundo que nos cerca, às vezes, nos leva a questionar esse Deus, né? Às vezes a gente está passando por algum perrengue e a gente fala assim, mas que Deus é esse? Né? Que Deus é esse que a igreja que eu sirvo, a igreja que eu sigo, me fala que Deus me ama, mas que amor é este? A gente questiona Deus, mas não questiona a gente. Ou seja, eu quero que a semente dê frutos segundo a sua espécie. E às vezes a gente é seduzido a querer receber coisas boas, mas lança só coisas ruins, não é assim? Quantas coisas negativas a gente fala, a gente faz e espera resultados positivos. Tem jeito? Aí nós estamos colocando Deus em dificuldade, né? Eu sei que para Deus nada é impossível, mas Ele quer e precisa da nossa colaboração. Ele quer contar com a nossa ajuda. Favorece Ele, por favor. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, porque se não fosse a misericórdia de Deus, tadinho de nós, né? Tadinho de nós. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E essa semente deu falta de sorte porque não tinha cultivadores, só tinha o semeador. Nós sabemos que uma semente, até ela se tornar produtiva, ela merece e tem direito a passar por umas etapas, não é assim? A semente foi lançada, mas se a gente colocar uma pedra em cima, ela não vai ter força para poder sobreviver. Às vezes consegue, dependendo da profundidade da terra, né? Ela passa por baixo da árvore, né? Ela passa por baixo da pedra. Mas ela precisa, além da terra, ela precisa de umidade, né? Para fecundar o chão, ela precisa de umidade. Por isso que de vez em quando fica um tempo sem chover, mas no decorrer desse período, à noite sempre tem um sereno, a terra refresca. E a tendência da umidade que está lá no fundo da terra é de subir até alcançar a semente. Coisas de Deus. Magnífico o agir de Deus em favor dos seus. Porque Ele sabe que nós vamos precisar desse fruto para alimentar o corpo. Irmãos, irmãs, eu gostaria de frisar bem nessa reflexão que nós também fomos ou somos
próprio Jesus estava falando dele e de Deus. Nós somos a semente que o semeador Deus lançou sobre a terra. E nós estamos vivendo uma contradição, né? Acabamos de dizer que a semente só dá fruto segundo a sua espécie. Não esqueça disso. Segundo a sua espécie. Nós somos filhos amados de Deus, certo? Certo. Somos filhos amados de Deus. Agora, por favor, não responda. Você tem dado fruto segundo a sua espécie? Não responda, por favor. Tem um velho ditado que eu acredito que muitos vão lembrar disso. Filhos de peixe, peixinho é, muita gente sabe. Não é assim? Filho de peixe, peixinho é. Não tem jeito de filho de peixe ser outra coisa, né? É peixinho. Por que peixinho? Porque nasce pequeno, né? Por isso que nós somos peixinho. Então, filhos de Deus, Deus precisa ser. E tem um outro ditado segundo aos peixinhos, que filhos de peixe, uma outra para você guardar, filho de peixe já nasce nadando. Os filhos de peixe já nascem nadando, e ai deles se não nadarem. São levados pela correnteza e acabam morrendo afogados. Eu nunca vi peixe morrer afogado, mas se ele não nadar, ele vai morrer afogado. Vai. Ele tem que nadar, ele é obrigado a nadar. Então, como filhos de Deus, nós não temos o porquê dar frutos diferentes, termos atitudes contrárias. E isso está acontecendo e somos seduzidos também a praticar isso. Não praticar as atitudes que Deus espera de nós. Não darmos os frutos que Deus espera de nós. E os frutos dos filhos de Deus são os frutos que o Espírito Santo os capacita para dar. E por falta da nossa produtividade, são muitas as pessoas morrendo. São muitas as pessoas morrendo de fome. As pessoas têm fome e sede de Deus. E muitos não têm onde buscar. E nós somos convidados nesta noite a dar frutos para saciar a fome e a sede nossa e daqueles que convivem conosco. Por isso nós vamos pedir a Jesus que, tendo Ele semeado em nossos corações a semente da palavra de Deus, nos ajude a nutri-la, nos ajude a cultivá-la, porque assim como Jesus, assim como a igreja de Jesus, nós também somos desejosos que a semente lançada em nós produza frutos 100, 60 ou 30 por um. Sendo este o teu desejo, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a recebermos Jesus na hóstia consagrada, para que Ele nos ajude a estarmos atentos, abertos e obedientes ao Espírito Santo, para produzirmos muitos frutos para a honra e glória de Deus. Cantemos.